Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana. Um prazer enorme ter você aqui hoje com a gente. Mais um episódio que a gente vai estar falando e trazendo essas inspirações e trazendo pessoas que podem nos levar a refletir o que a gente tem, extrair o que a gente tem de melhor, de tratar e educar a nossa longevidade, porque é uma questão de educação, né? De educar para isso. Então, vamos pensar sobre isso em qualquer idade. Hoje a gente vai estar conversando com a Ana e é um prazer enorme. Eu gostaria que ela se apresentasse para a gente, porque nada mais real e gostoso do que ouvir da pessoa aquilo que ela ama fazer. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Eliane, obrigada, Jéssica. Todo mundo me chama como Ana Rezende. Eu sou, por formação, eu sou arquiteta, com mestrado e doutorado em design, aqui em São Paulo, moro em São Paulo, pela FAO da USP. Sou professora universitária na área de criação, arquitetura e design desde 1994. Eu diria que eu comecei a fazer um mestrado tarde, né? Eu comecei em 2009, sendo que eu me formei em 1984, sim, existe vida antes do ano 2000. Sempre gostei de dar aula, sempre, desde adolescente eu gostava muito de dar aula, eu achava que eu aprendia muito mais quando eu dava aula para os amigos, para as amigas, dava aula particular, sempre fui nerds. Em 94 eu comecei a dar aula porque eu achava que eu estava emburrecendo só no mercado de trabalho, eu falava, não, gente, eu preciso estudar, porque se eu dou aula, eu me forço a estudar. E aí eu comecei a dar aula uma vez por semana e aquilo foi me apaixonando, e para isso, aí eu fiz um mestrado em comunicação, eu fiz um curso de especialização em comunicação e educação, fiz um MBA em publicidade e propaganda, tudo porque eu preciso me atualizar e eu preciso conhecer mais, eu preciso estar na frente dos meus alunos, então eu sempre fui me desafiando cada vez mais. Em 2009, eu falei, não, gente, eu não posso morrer sem fazer mestrado e doutorado, era uma questão minha, assim, né? Eu falei, eu preciso. Tudo bem, na época eu era especialista e falava assim, eu preciso melhorar o meu salário, né? Para isso eu preciso fazer mestrado. Aí eu fiz o mestrado. No meio do mestrado eu já tinha 50 anos e, bom, já tinha uma maturidade, já tinha uma experiência. No meio do processo do mestrado, eu fui indicada para ir para o doutorado direto, que é uma modalidade que existe. E logo depois que eu fiz a minha qualificação para o doutorado, eu me apliquei para uma bolsa nos Estados Unidos, porque eu também tinha um outro pensamentinho aqui, eu não posso morrer sem saber falar bem inglês. Eu tenho essas coisas comigo, né? Se aplicar para uma bolsa da CAPES Fulbright é 12 trabalhos de Hércules. Só que eu não falei que eu sou mãe, esposa, né? Que eu já falo disso já. E então eu fazia todo esse processo de aplicação de madrugada. E me apliquei, ganhei essa bolsa e fui morar um ano nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan. Eu até me separo do marido por um ano, mas me separar das filhas por um ano, aí eu levei as filhas comigo, o marido ficou cuidando do cachorro, ele ia para lá 2 meses, voltava e tal. E sempre eu tenho essa coisa dentro de mim de me desafiar. Uma vez, quando eu estava fazendo mestrado, uma professora, acho que ela falhou nisso, mas tudo bem, ela falou para mim assim, não, você nunca vai conseguir terminar o mestrado, né? Porque você tem alma de artista, você tem uma alma muito inquieta. Ela acertou em tudo, menos você não vai conseguir fazer o mestrado. Eu tenho uma coisa muito perturbada dentro de mim, o que eu não acho que é ruim, né? É um bichinho aqui dentro de inquietação. Tão inquieta, tão agitada, que eu só acalmei fazendo muito esporte.
dei aula de balé há muitos anos. Depois eu, com o meu marido, a gente foi morar no Chile, moramos 1 ano lá, não tinha escola de balé para fazer. Aí eu comecei a correr para acompanhar ele. Aliás, eu comecei a correr para fazer graça para esse meu marido, porque ele corria, eu queria correr também, fazer uma graça. Comecei a correr, sofria para correr, mas precisava gastar energia. Mesmo assim, eu sentia que eu tinha muita energia. As pessoas do meu lado falavam assim, para quieta, ou se aquieta, e eu achava que isso era ansiedade. Não era ansiedade, era energia demais. Então eu vi que quando eu ficava sem fazer uma atividade física, eu ficava muito agitada, muito nervosa, talvez até muito ansiosa. Então eu comecei a fazer um esporte um pouco radical. Eu comecei a fazer triatlo, natação, bicicleta e corrida numa mesma prova. E aí eu comecei a fazer isso lá no Chile, lá em Santiago, num clube. Aí Quantos anos, Ana? Que eu faço triatlo? Com quantos anos você começou a fazer triatlo? Eu comecei com 32 e eu faço triatlo até hoje. Já tem aí uma... 30 anos, mais ou menos. Já, não, competitivamente 27. A idade da minha filha é mais um. Eu tenho uma filha mais velha que vai fazer 27, a outra, a menorzinha, tem 21. Eu também tive filho tarde, né? Porque eu tive filho com 35, a primeira com 35, a segunda com 40. E quando a mais nova nasceu, eu fazia triatlon, mas não tinha competido ainda. Eu nadava grávida, sabe, com aquele barrigão enorme, assim. E aí o professor falava assim, não, dá virada. Eu falava, ai, mas é muito bom. E eu posso dizer para vocês que o esporte me salvou de muita depressão. Por exemplo, quando eu fiquei grávida da segunda, que eu tinha 40 anos, eu não sei se é físico, mas quando eu ficava grávida, engordava 16 quilos. Na primeira, eu engordei quase 20 quilos. E na segunda, mas na primeira eu engordei, perdi depois de 1 ano, treinando, amamentei ela até os 9 meses, então a prioridade era ela, mas assim, eu sabia que a atividade física para mim era uma válvula de escape e também aquilo que me organiza. Na menor, quando ela nasceu, eu tive uma depressão pós-parto, que eu não falei para ninguém, né? Eu falei, não estou bem. Eu aqui com os meus pensamentos. Eu só queria dar de mamar para ela, o resto eu não tinha vontade de fazer mais nada. E assim, quando eu não tenho vontade de fazer atividade física, alguma coisa está errada. Eu já detectei, quando eu perco o prazer de fazer uma atividade física, eu não estou bem. Então, eu me inscrevi numa prova de triatlo nos Estados Unidos, a louca. Ela tinha 1 mês de nascimento, eu me inscrevi numa prova em São Francisco, chamada Fuga de Alcatraz, que sai lá da ilha de Alcatraz, corre nada para lá, né? E aí eu me obrigava, eu tinha esse gol, porque eu sou uma pessoa movida a gols, né? Eu quero chegar lá. Isso eu acho que é um pouco para todo mundo, né? Isso, assim, é uma grande... Se é que eu posso dar dica para alguém, mas, assim, é um grande aprendizagem que eu dou para as minhas filhas. Assim, coloque sempre um objetivo factível para você também. Não vai colocar um objetivo que você não pode alcançar, você vai ficar absolutamente frustrado. Mas, assim, o que te move? O corpo quer ficar no sofá. O corpo quer ficar no sofá. O corpo não quer fazer mais nada. Triatlon é uma coisa que eu gosto, que eu estou correndo, competindo com pessoas da mesma idade que eu. É muito legal isso no esporte por categoria, que a gente chama, que você vê, fala, ai, não, eu estou em tal posição, ai, esse semestre eu melhorei. Então, isso é muito bom. Eu compito muito mais eu comigo mesma do que qualquer outra coisa. Né? Então, assim, eu deixei de competir
com as pessoas, porque eu canalizo esse espírito de competição que a gente tem dentro do esporte. Eu sei que tem pessoas que, com a nossa idade, nossa, eu digo, né, Eliane, eu, nossa, né? A Jéssica já é mais nova, mas eu tenho muitas amigas que falam assim, eu queria gostar de fazer esporte como você gosta. Cara, gostar como eu gosto vai ser difícil. Né? Assim, porque não é que eu gosto, eu sou absolutamente tarada por esporte. Então, isso é um pouco um pouco fora da caixinha. O grande segredo é assim: eu trabalho muito, né? Muito. E quando eu tenho pouco trabalho, eu invento mais trabalho. Se eu tenho só que dar aula, trabalhar, eu invento uma pesquisa para fazer. Então, eu estou sempre colocando um desafio novo na frente. E aí, então, eu adquiri o seguinte hábito: eu organizo a minha agenda, eu vou fazer meu planejamento de agenda, não encaixando o esporte na agenda. Eu faço a minha agenda de esporte e encaixo o trabalho na agenda. Não é que eu trabalho menos. Gente, eu trabalho 44 horas, quase 50 horas por semana. Mas eu acho que o setup dentro da nossa cabeça, se você coloca, bom, essa semana se você gosta de academia, a Jéssica, por exemplo, não gosta de academia, né? Mas assim, eu vou fazer uma caminhada e um funcional com aula no YouTube, eu vou fazer uma caminhada segunda, quarta e sexta, de 40 minutos, segunda, terça, segunda, quarta e sexta, tal hora, e terça e quinta vou fazer um funcional das 7 às 8. Não marco reunião na hora, entendeu? Então, assim, eu organizo a minha agenda tendo como prioridade o horário que, para mim, é melhor para fazer esporte. Tem gente que gosta de treinar. Eu já treinei muito às 5h30 da manhã. Eu acordo às 5h30 da manhã para fazer treino hoje, nem pagando. Porque eu sou uma pessoa da noite, porque eu sei que eu dou aula até a noite, eu sei que à noite eu estou pilhada, eu sei que eu vou dormir à 00:30, 1h da manhã, eu sei que eu preciso dormir 7 horas por noite, pelo menos. Né? E assim, eu durmo 5 horas, estou ótimo. Mas não está mesmo. Né? Tá faltando sono aí. Que você vem de uma trajetória que é uma trajetória assim, muito de olhar para você, se desafiar, colocar na sua vida todas as coisas pelas quais você se apaixona. Então, você colocou, se a sua escolha, o seu propósito era o esporte, mas você conseguiu conciliar o esporte com a sua vontade e os teus desafios de estudar, de se desafiar, né, de ter uma família. Como que isso hoje, você olhando para você aos 61 anos de idade, o que você diria para você, Ana, olhando tua trajetória, o que você diria para você hoje? Nos últimos 2 anos, eu só me lesionei. Muito porque a gente fica sentado 12 horas por dia numa cadeira, olhando para um computador, é absolutamente não natural, não benéfico. Acabou com a minha coluna. Mas você tem musculatura. Eu falei, bom, eu fico imaginando quem não tem. Né? Então, assim, eu tenho um problema de enxaqueca tensional muito grave, e eu sinto que algumas coisas que eu não cuidei no passado, porque eu exagerei muito, eu estou colhendo agora. Eu olhando para trás, eu falo, colega, você exagerou aí, hein? Né? Você fez esporte demais. Eu falo muito com o meu médico, eu tenho médicos que me acompanham há muitos anos, e aí eles fazem post, né? O esporte salva. Eu falo assim, é? E eu que estou aqui toda cheia de lesão, né? Eu vou falar um palavrão aqui, eu estou toda cagada. Mas agora eu estou com um novo olhar. Não penso que é fácil para mim, não. Né? Não é fácil porque eu chego para o médico e falo assim,
Eu sinto muita dor depois que eu corro mais que 1 hora. Vira ele para mim e falou: para que você precisa correr mais que 1 hora mesmo? Esses últimos 2 anos, eu passei esses 2 últimos 2 anos me reavaliando esses volumes, né? Reavaliando esse meu novo eu, esse eu, essa carcassinha aqui, a minha máquina. E eu falei, opa, essa máquina tem que durar aqui pelo menos mais 30 anos. Depois que eu comecei a ter todas essas mazelas, eu falei, calma, deixa eu entender essas limitações, mas isso não significa que eu não posso fazer mais. Eu só tenho que entender que ritmo é esse, que dores são essas, né? Que preço eu vou pagar por essas dores lá na frente. Eu tenho um irmão que faz muito esporte também, ele tem uns 67 anos, 68, também é tarado dos esportes, faz triatlon também, e a minha família brincam que vão colocar a Ana e o Lito, que é o nome desse meu irmão. Ele falou assim, quando eles ficarem mais velhos, põe a Ana no sol, tira a Ana do sol. Sabe o que isso significa? Que eu vou ficar na cadeirinha de rodas e eles vão pôr no sol e tirar do sol. Aí eu falo assim, olha, coloca na piscina e tira da piscina, né? Eu preciso nadar, que eu estou num processo de autoentendimento de quem é esse corpo. Estou investindo todas as minhas fichas numa medicina mais natural, numa medicina integrativa, muita acupuntura, tratando enxaqueca com canabidiol. Então, eu estou investindo neste reconhecimento justamente para eu ver como é que vai ser essa nova fase. Cada um tem o seu nível de atividade física, né? Tem gente que o caminhar. Eu já digo para todo mundo que musculação é vital, para as mulheres principalmente, por causa de osteoporose. Eu acho que tudo isso faz a gente se sentir melhor. E aí, você se sentindo melhor, você se relaciona melhor com as pessoas, você se relaciona melhor com o seu trabalho. Quando a nossa autoestima está no alto, está bem, claro, não é formulinha de Instagram, sabe? Melhor essa autoestima. Aí a gente fica olhando aqueles posts, aquelas bonitonas, saradas, fala, não, nunca vou ser assim. A preguiça de levantar é muito grande. Né? Assim como a preguiça de escrever um artigo é muito grande, a preguiça de começar qualquer coisa é muito grande. Ai, que preguiça. Dá muita preguiça. Então, tenha o seu momento de preguiça, né? Ai, que preguiça. Ok, passou o momento de preguiça? Vai, bora fazer. Vamos. Passou. Você coloca uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, a gente se rever ao longo da vida. Sua história, Ana, me trouxe uma coisa que eu acho que para o canal aqui é muito importante a gente quando a gente fala de longevidade, trazer tua história, essa tua inspiração, porque as pessoas percebam que cada uma tem um ritmo, exato, mas que cada ritmo ele é fantástico, desde que você faça com prazer, propósito, que você faça isso como uma linha de vida para você ter mais longevidade, porque você falou inúmeras vezes, e eu achei isso muito bacana, eu já estou pensando daqui a 10, 20, ou seja, eu estou planejando a minha longevidade e sabendo que eu vou chegar lá aos 90, e é bem isso. Uma coisa que me incomoda, que eu acho que eu não sei se isso é uma coisa mutável, né, uma coisa de comportamento, que esse preconceito com a pessoa mais velha, que ela é incapacitada de fazer alguma coisa. Porque as nossas avós e os nossos pais não faziam atividade física como nós fizemos. Estamos quebrando muitas barreiras. Essa nossa geração, quem tem hoje 70, 60, está quebrando barreiras da mesma maneira que o jovem lá na década de 60, 70 quebrou barreiras.
junto aos jovens da época, nós também somos uma geração de idosos, né? Idosos falando num tom pejorativo, e nós estamos também quebrando barreiras. Faz total sentido, Eliana, quando a gente pensa em atividade física, pensa em saúde mental, porque se a gente pensar na saúde de uma maneira integral, ela é única, né? A gente tem diversos tipos de saúde que interagem entre si. Nós somos um único organismo, então tudo que acontecer com a gente, na nossa mente, no nosso físico, vai ter interferência em um com o outro. Então, é extremamente importante. É riquíssima a fala da Ana em vários momentos, né? Quando a Ana traz assim, eu coloco primeiro a minha saúde no planner, depois as minhas atribuições, as minhas atividades. Isso é sensacional. Uma faxina bem feita em casa é um exercício físico. Então, a gente não precisa ir muito longe para praticar alguma coisa. A gente pode fazer coisas dentro de casa, a gente pode fazer coisas fora de casa. Hoje a gente tem N profissionais muito bons que estão disponibilizando aulas, que se disponibilizam para conversar, para orientar, independente da idade. Eu preciso dar o tempo que o meu corpo precisa para se readaptar. É tudo questão de adaptação o tempo inteiro. E qual que é a relação disso com a nossa saúde mental? Toda, né? Quando a gente está em equilíbrio, seja físico ou não, quando a gente estabelece o nosso equilíbrio, a gente fica bem. Ansiedade, depressão, transtornos neuropsiquiátricos, tem muito envolvimento com a sua saúde física num total também. E a sua saúde física envolve o que você faz com o seu corpo, o que você ingere no seu corpo. Então, tudo isso está interrelacionado. Então, quando a gente tem uma coisa que está bem, muito provavelmente a outra coisa também vai ficar bem. Então, é uma questão de equilíbrio. Então, tem coisas que a gente na vida vai precisar se adaptar, que elas não vão estar ali. Como que a gente vai reagir a isso? E é isso que a gente tem que pensar para a nossa longevidade, porque aí sim a gente continua sendo plenamente capaz de desenvolver nossas habilidades o tempo inteiro. Então, assim, pensa que é uma moedinha que você está colocando num pote enorme. E aí você não vai ver essa moedinha, né? Mas assim, com o passar do tempo, você criou o hábito. Não ter recaídas o tempo inteiro. Isso é completamente natural. Como qualquer vício. Como qualquer vício, né? Então, mas você tem que persistir e começar de novo. Mas assim, pensa que é um remédio, o remédio do bem. Você vai investir em você mesmo, que é coisa melhor. Leve você para passear. Olha que legal. Não é que você tá, ai, que saco, tem que dar uma volta no quarteirão, tem que correr, vestir o tênis, tomar banho, lavar o cabelo. Não. Fala, vou me levar para passear. Você não leva o cachorro para passear? Leva você mesmo. Ame-se e descubra as paixões e os prazeres da sua vida. Obrigada, Ana. Foi um prazer enorme. Que agradeço. Né, eu que agradeço. Nossa, foi maravilhoso. Foi muito, muito bom mesmo. Um exemplo, acho que é bom, né, Eli, a gente ter pessoas assim, reais, são pessoas reais que estão trazendo e compartilhando a sua história de vida, e isso é fantástico. Eu que agradeço. Beijo a todos e obrigado por assistirem.